Zeus, rei dos deuses, primeiro desposou Metis, mais sábia que os deuses e os homens mortais. Mas quando ia parir a deusa de olhos glaucos, Atena, ele enganou suas entranhas com ardil, com palavras sedutoras, e engoliu a ventre abaixo, por conselhos da terra e do céu constelado. Estes lhe indicaram para que a honra do rei não tivesse em vez de Zeus outro dos deuses perenes. Era destino que ela gerasse filhos prudentes. Primeiro a virgem de olhos glauco, Tritogênia, igual ao pai, no furor e na prudente vontade. E depois um filho, rei dos deuses e homens, ela devia parir dotado de soberbo coração. Mas Zeus engoliu-a antes, ventre abaixo, para que a deusa lhe indicasse o bem e o mal. Após, desposou Temis, luzente que gerou as horas, Irene, Dique e Eunômia, que cuidam dos campos dos perecíveis mortais. E as moiras, a quem mais deu honra o sábio Zeus. Cloto, Láqueses e Atropos, que atribuem aos homens mortais os haveres de bem e de mal. Eurínome, de amável beleza, virgem de oceano, terceira esposa, gerou-lhe as graças de belas faces. Aglaia, Eufrosina e Thalia. De seus olhos brilhantes, esparge-se o amor, solta membros belo, brilha sobre os cílios o olhar. Teogonia, Hesíodo. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião, psicólogo clínico, e estou aqui mais uma vez trazendo conteúdos relacionados à mitologia grega, ao mito, aos deuses, a todas as divindades, a todos os assuntos que sejam pertinentes à mitologia grega, que nós podemos abordar, debater e transmitir para as pessoas que são interessadas nesses assuntos. Para mim é um prazer poder aqui estar mais uma vez trazendo um tema tão relevante, tão interessante, importante na nossa Constituição Ocidental, inclusive. Então estou aqui trazendo esse conteúdo semanalmente. Fiquei um pouco mais afastado esses dias também por outras questões profissionais até do consultório, mas volto aqui mais uma vez prazerosamente trazendo esse conteúdo relacionado ao grande Zeus. Não sei se estão lembrados, para quem está acompanhando já esse conteúdo do canal já há um certo tempo, nós estamos entrando aqui nos hierógamos de Zeus. Então a gente começou a fazer desde a etimologia, então nós estamos entrando agora nos relacionamentos de Zeus e nós vamos entrar nos primeiros hierógamos de Zeus. Então hoje eu vou falar aqui dos 3 primeiros hierógamos, talvez os que são comentados canonicamente como se fossem os hierógamos mais antigos. Mas se ficarem atentos, por exemplo, se vocês ficaram atentos à leitura da Teogonia, eu não vou falar no sentido da cronologia que Hesíodo traz os hierógamos de Zeus. Eu vou falar em termos de importância, tá? Pode ser que alguém até possa questionar esse aspecto da importância, mas pelo que vocês vão observar daquilo que eu vou relatar, vai ficar muito claro por que desses 3 primeiros hierógamos eu coloquei eles não por uma ordem cronológica, volto a dizer, segundo que Hesíodo relata na Teogonia, mas também por um aspecto da constituição da forma como esse hierógamos chega até o grande Zeus e, consequentemente, as próprias revelações ou situações em que esses hierógamos eles podem ser entendidos para que de fato a gente perceba que eu vou falar daquele que seria o menos importante, ainda que todos são muito importantes, para aquele que seria o ápice desses 3, tá? Bom, se você não está acompanhando aqui o canal, mas se você chegou por uma indicação do YouTube, então seja muito bem-vindo ao canal Mitologia Grega de A a Z. Vou pedir que você ative as notificações, que você dê o seu like, que você ative o sininho, né? Porque cada vez que quando você ativa o sininho, cada vez que eu publicar aqui um conteúdo novo, você vai ser notificado. E faça um comentário para o canal, vai ser super importante. Na verdade, a divulgação do canal é peça fundamental para com que esse canal ele seja impulsionado. O próprio YouTube vai entender que o conteúdo é relevante para todos, ou
para as pessoas que recordam, nem sempre, muitas vezes as pessoas que assistem recordam de ativar, dar o like, ativar as notificações, mas cada vez que fizerem isso, isso tem uma importância muito grande para o impulsionamento do canal, ok? Bem, então vamos começar aqui desses hierógamos de Zeus. Então eu vou falar do hierógamos em que ele se relaciona com Eurínome, depois eu vou falar do hierógamos com que ele se relaciona com a deusa Temis e depois com a deusa Metis. Bom, todas essas divindades, elas são divindades primordiais. A Eurínome, a Temis e a Metis, divindades primordiais. E já salta aos olhos primeiro, então, o quê? Primeiro, a antiguidade dessas relações, dessa relação que dessas divindades com Zeus. Consequentemente, volto a insistir em algo que eu tenho comentado aqui bastante no canal, é que Zeus é uma divindade muito antiga. E não é à toa que, também por sua antiguidade, várias divindades foram colando em sua história, em seus contos, né? Então, se ele está se relacionando nesses hierógamos com divindades muito antigas, isso quer dizer, consequentemente, que também ele é uma divindade antiga, tá? Então, vamos falar primeiro, aqui vou fazer algumas leituras breves, na verdade vai ser importante e necessário que eu faça a leitura aqui, mas vão ser leituras bem curtas, em relação, por exemplo, a Eurínome. Então, Eurínome é uma divindade bem primordial, ela é uma oceânida, né? Então, ela é filha de Oceano e Tétis. Não confundir essa Tétis oceânida com a Tétis filha de Nereu, que vai ser a mãe de Aquiles, tá? Então, essa Tétis aqui é uma divindade mais antiga do que a segunda Tétis. Então, um antigo mito relata que Eurínome, filha de Oceano e Tétis, ela tinha um hierógamos com uma divindade chamada Ófion. E quando houve a castração de Uranus, inclusive esse casal, eles controlavam o Olimpo, tá? Então, Eurínome e Ófion. Desculpa, então quando houve a castração de Uranus por Cronos, então Cronos, ele expulsou Eurínome e Ófion do Olimpo e eles se refugiaram no mar. Isso aí é uma tradição mitológica bem antiga. Então o mito não chega a contar como é que Zeus ele conhece Eurínome, mas chega um certo momento em que Ófion ele é retirado, ele sai do mito, possivelmente uma divindade muito antiga e que perde sua importância no contato com estratos de cultura mais poderosas, mais fortes, mais determinantes. Então, num certo momento, a Eurínome passa a se relacionar com Zeus. Então, com Zeus, eles vão ter 3 filhos, né, que são as Graças, que são chamados de Aglaia, Eufrosina e Thalia. Tem ainda uma outra divindade que eles vão ser pais, que é o Asopo, que é um rio. E essas 3 divindades, as Graças, elas simbolizam a beleza, a harmonia, o encantamento que os seres humanos possuem, então, de observar as coisas, de estar diante de algumas situações, como, por exemplo, a própria natureza ou uma expressão de arte. Tudo isso é relacionado à questão de observação da estética, daquilo que se considera belo, daquilo que se considera gracioso. O próprio nome graciosidade vem das graças. Eram divindades que estavam alimentando a sensação da beleza e daquilo que a gente via de equilíbrio, que o ser humano pode ver de equilíbrio em relação ao mundo que nos cerca. Então, são divindades, de uma certa forma, simples, mas de uma complexidade interessante, porque elas têm uma presença subjetiva na forma como se observa o mundo, como o ser humano se relaciona com o mundo, tá? Então, é muito curioso isso, porque, e é algo que eu gostaria até de comentar aqui, como fica claro, por exemplo, a importância dos princípios femininos nos mitos de Zeus. Muitas vezes tem algumas pessoas que consideram ou veem as relações de Zeus partindo apenas de um viés moderno ou pós-moderno, onde uma certa culpabilidade do comportamento da divindade, de como os
os deuses, mas principalmente Zeus, agia. Nós podemos dizer que isso vem sendo desenvolvido ou vem sendo até comentado ou denunciado, acho que a palavra também cabe perfeitamente, ainda nos pré-socráticos, quando os pré-socráticos começavam a criticar como os poetas relatavam o comportamento das divindades. Várias vezes eu tive a sensação de que aqueles pré-socráticos, e que considero pessoas inteligentes, pessoas interessantes e que também estão numa base fundamental da nossa sociedade ocidental, é como se eles desconhecessem a própria constituição de sua cultura. Então, como não entender da importância desse princípio feminino ou da forma como Zeus se comportava perante as divindades femininas? Claro que pensando em termos de contos, mesmo que essa divindade não existisse por si, mas estava sendo interpretado pela poesia, né? E pela mitologia, pela mitografia. Mas como não compreender, por exemplo, a importância dessas divindades femininas que são traduzidas na forma como o Deus busca essas divindades? Se alguém aqui não entendeu ou não ficou claro a importância do princípio feminino que envolve, que percorre o mito de Zeus, com certeza eu acredito que essa impressão vai acabar. Então, a gente vendo a questão dos hierógamos de Zeus, primeiro a gente vê a importância das divindades femininas com quais ele se relacionou e que o próprio equilíbrio que ele vai ser uma espécie de patrono, sem as divindades com as quais ele se relacionou, não existiria. Ok? Mas enfim, então fechando a questão de Eurínome, Eurínome traz essa possibilidade e dessa possibilidade de relacionamento, né, com ele, também tendo um hierógamos anterior, mas ela vai ter esse hierógamos com Zeus. Ela faz parte, inclusive, daquele grupo de divindades primordiais que vão ser cuidadas quando acontece o fim da titanomaquia e da gigatomaquia. Elas não vão ser mexidas, tá? Inclusive, Eurínome é uma divindade que é muito querida, inclusive por Hefestos, porque quando Zeus arremessou Hefestos do Olimpo, ou Hera arremessou Hefestos do Olimpo, e Hefestos cai no mar, ele caiu próximo exatamente onde estava Eurínome e uma outra divindade que é a Leucoteia, tá? Tem um outro relato que diz que estava Eurínome e estava Tétis, por isso que ele tinha tanto carinho assim por Tétis, porque as duas divindades foram as que cuidaram dele quando ele ainda bebezinho, né, um deus menino, ele cai no mar e ele vai ser cuidado pelas duas divindades. Uma delas é Eurínome, com certeza. Bom, nós vamos agora pensar no segundo hierógamos de Zeus, que é o hierógamos dele com a deusa Têmis. Então, quem é Têmis, né? Então, Têmis é uma divindade primordial, tá? Então, ela é uma titânida, assim como o próprio Zeus era de uma origem titânida, ela seria uma espécie, talvez, de tia dele. Então, ela é uma titânida de primeira geração. E Têmis ela é uma divindade muito interessante, muito importante. Ela simplesmente simboliza a justiça. Observem que Zeus ele começa a incorporar, através, volto a dizer, desses hierógamos, elementos civilizatórios muito importantes, ainda que essas divindades sejam divindades primordiais. Ou seja, já havia no próprio mito de Zeus, em sua primordialidade, a presença de uma divindade como a deusa Têmis. Ela distribuía a justiça entre divindades e entre os seres humanos. Inclusive, ela é a mãe de Dike, né? Ela é a mãe de Dike, em um dos relatos, em um dos contos, que era exatamente o símbolo da justiça. Então, ela vai ser mãe das horas, que primordialmente não eram associados às horas como nós conhecemos hoje em dia das horas. Há depois uma substituição da nominação das deusas das horas primordiais para depois essas horas que nós entendemos como
uma contagem de tempo do nosso dia de 24 horas, e também ela vai ser mãe das moiras. Primeiro vamos para as horas, né? Que são 3, então é a Irene, a Dique e a Eunômia, ou Eunomia. Então, Irene quer dizer paz, né, na etimologia dela. A Dique é a justiça, então ela vai ser a justiça, filha da justiça. E a Eunômia é a disciplina. Bom, essas divindades, as horas, quem é que elas simbolizavam? Elas simbolizavam o período do ano em relação às estações. Recordem também que eu tinha comentado aqui que existem relatos de Zeus sendo associado até para a própria agricultura. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no caso das horas que estão associadas à divisão do período da natureza, nós estamos novamente sendo levados a pensar na própria antiguidade das divindades. Existia no mito ateniense, então elas eram chamadas de Talo, de Auxo e de Carpo, bem direcionadas à questão, por exemplo, de frutas ou de produtos da natureza. Talo quer dizer desabrochar, Auxo quer dizer crescer e Carpo quer dizer frutificar. Mas claro do que está associadas às frutificações, impossível, né? Bom, ela vai ser mãe também, juntamente eles vão ser pais, né? Vão gerar 3 divindades que são super importantes e mais uma vez demonstrando o quê? Demonstrando organização a partir de um princípio feminino, com o qual o Zeus, obviamente, gera. Então, ela vai ser a mãe das moiras, eles vão gerar as moiras. Zeus vai ser o pai das moiras. Entre os romanos, as moiras serão consideradas ou chamadas de parcas. Então, quem são as moiras? Cloto, Láquesis e Atropos. Então, Cloto é a fiandeira, era aquela divindade que ela tecia a vida humana, tá? Láquesis era a fixadora, ela determinava como seria aquela vida, então ela fixava a vida. E Atropos queria dizer a removível. Atropos seria aquela que ia cortar o fio da vida. Existe um desenho animado muito interessante, muito curioso, apesar dos excessos que ele demonstra, que ele apresenta, que é sobre o Héracles, sobre o Hércules, e que tem um momento lá que uma delas tenta cortar o fio da vida do Héracles e não consegue, né? Porque ele havia se divinizado. Então, as moiras, elas controlavam a vida humana. Os deuses tinham que respeitar aquilo que as moiras estabeleciam. Então, mesmo que Zeus fosse um todo-poderoso, ele era todo-poderoso, vírgula, porque havia o estabelecimento, a determinação da própria qualidade e do tempo de vida dos seres humanos, dos quais, inclusive, os deuses precisavam. Então, existem momentos cruciais no mito em que as moiras estão definindo e determinando como vai ser essa vida. E mesmo que alguns heróis ou algumas heroínas fossem filhos de divindades, eles não podiam interferir. Obviamente, a gente aqui já está falando de destino, né? Então já é uma composição do entendimento da vida e da existência de uma forma mais complexa e que necessariamente talvez possa nos remeter a um extrato sociocultural mais complexo, mas não. Nós estamos aqui pensando, estamos citando uma divindade extremamente antiga. Volto a dizer que esses hierógamos aqui de Zeus, eles são hierógamos antes que Zeus se relacionasse com a deusa Hera, tá? Então, se havia uma antiguidade de Zeus no seu relacionamento com Hera, essa antiguidade aqui desses três hierógamos que eu estou citando é muito mais antigo. Bem, finalmente aqui agora eu vou falar do hierógamos de Zeus com a deusa Metis. Então, Metis é uma oceânida, como assim Eurínome é uma oceânida. E a etimologia de Metis quer dizer aquela que é solerte, aquela que é esperta, que houvesse habilidade
prudência. Inclusive, Metis foi a divindade que preparou a beberagem, a bebida, com o qual Zeus obrigou Cronos a engolir, e quando ele vomitou e ele expeliu de dentro de si todos os filhos que ele tinha engolido, né? Então, foi Metis que preparou essa bebida para com que Zeus obrigasse o pai a tomar. Então, é uma divindade feminina. Vejam, é uma divindade que fala de esperteza, que fala de astúcia, que fala de habilidade, de prudência, e é uma divindade feminina. Então aqui, a própria antiguidade grega, ela está atribuindo pontos. Quando fala de solécia aqui, não quer dizer uma solécia que seja uma solécia negativa. Então Metis é aquela divindade que ela é esperta, e essa esperteza ela vai ser sempre constitutiva para uma ordem universal, tá? Ainda que seu próprio personagem demonstre que havia possibilidade nela de haver uma desorganização, mas do momento em que ela se relacionasse com Zeus. Bom, então num certo momento, quando ela fica gestante de Zeus, ele foi advertido por Uranus e Gaia de que um próximo filho dela com ele, esse filho seria maior do que o pai. E que, assim como ele tinha feito com o pai dele, esse filho, fruto de Metis, o destronaria. Não querendo que isso acontecesse, né? Obviamente, porque ele havia se assentado no poder e não queria abrir mão desse poder conquistado, né? Desse poder que foi equilibradamente dividido, ao contrário do que aconteceu com o pai dele, o Cronos, né? Que teve o poder na mão, mas o poder dessa divindade primordial, de uma forma anárquica, acabou provocando toda uma desestruturação da constituição divina, universal. Então Zeus pensa no estratagema. E o estratagema, para quem conhece aligeradamente a mitologia, pode recordar muito bem, ele resolve engolir simplesmente a esposa, né? Então ela é gestante, ela, sem perceber e sem saber, ela foi convidada por ele ao leito para deitar, e no momento de distração dela, Zeus engoliu ela. Então, aparentemente ali, os problemas que poderiam estar associados à chegada de um futuro descendente que pudesse destronar ele estariam resolvidos. O tempo passa, a mitologia não cita o tempo que leva, né? Então o tempo divino é bem diferente do tempo humano. Bem, então os poetas contam que, estando ele e Hermes próximo do lago Tritones, à beira do lago Tritones, aparentemente esse lago, se não estou enganado, ele ficava na região de Lerna, aparentemente. Ele é acometido de uma dor de cabeça indescritível, né? Então era como se, os poetas dizem que era como se 1000 adagas estivessem perfurando sua cabeça, né? Uma sensação inacreditável, e que ele começa a gritar. Não tinha percebido que o tempo de gestação, do qual havia transcorrido todo dentro dele, havia se completado, e ali estava acontecendo um nascimento. Então Hermes, sem saber o que fazer, ele e o pai gritando, Zeus gritando, né, sendo acometido por essas dores indescritíveis, ele corre e vai chamar Hefestos. E Hefestos chega com um martelo de ouro, brandindo um martelo de ouro, e ele acerta a cabeça do pai com toda a força possível, e dessa pancada se abre um grande ferimento. E nesse momento acontece o nascimento da deusa Atena, uma das divindades mais queridas da mitologia da antiguidade, e que vai fazer a sua chegada
em grande estilo. Afinal de contas, ela nasce da cabeça do maior deus do mito grego. Então, Atena, ela pula, ela sai da cabeça do pai, evocando e dando um grito de guerra. Ela nasce armada, ela nasce vestida, pronta para a batalha. Segundo os poetas, ela já nasce dançando uma dança chamada pírrica, que inclusive ela vai ser em várias cerimônias religiosas em Atenas ou na própria Grécia. Essa dança ela era representada. Existem representações em vasos, em objetos que foram preservados e não se perderam, felizmente, com representações da dança pírrica, e eis que surge Atena. Então, Atena é a deusa da sabedoria. Então, observem que ela traz na composição dela, ainda que depois essa própria divindade ela vá sofrendo mais acréscimos à sua constituição mitológica, ela traz na sua constituição principal atributos que eram associados à mãe dela, né? Então, como a gente viu aqui, Metis é a deusa da solécia, do plano hábil, é a astúcia, a habilidade, mas também a prudência. Isso são aspectos etimológicos. Ora, a deusa Atena é a deusa da sabedoria, a deusa da guerra justa. E tanto era assim que os próprios poetas, eles sempre estão citando Atena em momentos em que a inteligência, quando ela faz a parte dela, quando ela faz a sua participação, a inteligência ela estava sempre à frente de um pensamento pura e simplesmente brutal. Inclusive, é muito curioso e sintomático até que o herói que ela mais defendia, ou pelo menos está mais clara a participação dela na vida dele, é o Odisseu, e que é conhecido singularmente por sua capacidade de elaborar planos, ainda que muitos desses planos fossem planos não muito legais. Mas a Atena, ela era uma protetora em primeiro plano de Odisseu, né? Que é o Ulisses, e que vai inspirar a Odisseia, né? de Homero. Bom, então nós estamos aqui apresentando esses três primeiros hierógamos de Zeus. Então, um hierógamos com Eurínome, um hierógamos com a deusa Temis e um hierógamos com a deusa Metis. Então, nós estamos aqui começando agora esses três. Temos ainda mais outros 4, então eu vou, na próxima parte agora, então eu vou trazer os outros 3 e vou deixar o 7º, né? Que vai ser um hierógamos especial, ainda que eu vou tentar fazer com que eu não entre no mito de Hera, porque exatamente esse último hierógamos que eu vou citar aqui é o hierógamos dele com a deusa Hera, para que a gente feche essa abordagem e depois a gente entre na questão das outras relações que Zeus vai ter com outras divindades e com princesas, tá? E com mortais, melhor dizendo, com mortais, porque existe um relacionamento de Zeus com um mortal que depois vai ser transformado, ele vai passar por uma apoteose, que é o Ganimedes, tá? Então, que é um rapaz, né? Então, mas primeiro a gente vai falar sobre esses hierógamos terminando com a deusa Hera, para depois nós começarmos a falar sobre as outras relações de Zeus e que inclusive sofreram, como eu também cheguei a comentar aqui numa postagem, que vão sofrer a perseguição de Hera. Esses hierógamos, esses filhos que Zeus tem com hierógamos antes, eles não são perseguidos pela deusa Hera, ok? Bom, então se você chegou até aqui no conteúdo do nosso canal, quer dizer que você gostou do tema. Eu vou convidar que você se inscreva no canal, que você dê o seu like, que você ative as notificações, divulgue o canal para pessoas amigas que você sabe que gosta desse conteúdo. É um prazer contar com a presença de todos. Faça a sua pergunta, dê sua reação, vai ser muito importante para o impulsionamento do canal. Quero deixar aqui um forte abraço a todos. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou psicólogo clínico e mestre em Ciências da Religião. Você está no canal Mitologia Grega de A a Z e é um prazer contar com a sua presença. Então, no próximo conteúdo, na próxima semana, vou trazer
mais 3 hierógamos de Zeus, e no outro conteúdo vou trazer o hierógamos principal, mais famoso, mais conhecido, que é Zeus e a deusa Hera. Um forte abraço e até um outro momento, até uma outra gravação.